A dúvida, conforme nos mostra a Bíblia, é uma realidade comum e presente na vida de qualquer cristão sincero. Ela pode surgir de diversas formas: por circunstâncias adversas, por orações aparentemente sem resposta ou por promessas que parecem distantes. Não é pecado sentir dúvida. A dúvida em si não é uma transgressão, mas um momento de fraqueza humana. O problema surge quando a dúvida evolui para incredulidade ou rebeldia contra Deus. A dúvida pode ser compreendida como uma condição de incerteza, um momento em que falta a convicção plena sobre algo. Na vida cristã, é comum que ela seja vista como um obstáculo à fé. Ainda assim, Deus é misericordioso com aqueles que têm dúvidas, desde que estejam dispostos a buscar respostas nele. A fé, por outro lado, é confiança plena em Deus, mesmo quando não vemos. É certeza de que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Ter fé é escolher crer, mesmo diante do invisível. E a dúvida, quando enfrentada com sinceridade, pode se tornar o ponto de partida para uma fé mais sólida. O relacionamento entre fé e dúvida é mais profundo do que parece. Fé não é ausência total de dúvidas, mas sim perseverança mesmo com elas. Dúvidas bem administradas nos levam à oração, à palavra e à comunhão com Deus. Um exemplo poderoso está em Marcos 9:24, onde um pai desesperado por seu filho diz: "Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade." Isso mostra que podemos crer e ainda assim ter momentos de fraqueza. Deus entende o coração que deseja crer mais. Esse tipo de oração é sincera, humilde e poderosa. Quando reconhecemos nossas limitações e pedimos ajuda a Deus, abrimos espaço para que Ele haja. Deus se manifesta na sinceridade do coração quebrantado. Todos nós, sem exceção, já enfrentamos dúvidas. Talvez você já tenha se perguntado: será que sou bom o bastante? Será que Deus está me ouvindo? Será que vou conseguir sair dessa? Essas são perguntas humanas, naturais. Até mesmo grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram momentos de dúvida. Elias, após um grande milagre, teve medo e fugiu. João Batista, preso, enviou discípulos para perguntar se Jesus era mesmo o Messias. Isso mostra que a dúvida pode atingir qualquer um. O fato de ser cristão não nos torna imunes à dúvida. Ser crente não significa estar sempre confiante. Há momentos em que a fé é desafiada, e é nesse ponto que precisamos nos lembrar de quem Deus é. A escolha é nossa: crer ou ceder ao medo. A fé é antídoto do medo. Onde há fé, o medo perde força. E o medo, por sua vez, é ausência de fé. A salvação é alcançada pela fé, como ensina a palavra. É pela fé que nos aproximamos de Deus. Sem fé, não podemos agradá-lo. Hebreus 11:6 afirma claramente: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a base do nosso relacionamento com o Senhor é a fé. Não é pela lógica, não é pela força, é pela confiança no que Ele diz. Dúvida é sinal de que precisamos conhecer mais a Deus. Quando não conhecemos alguém, não confiamos. Da mesma forma, quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele. Por isso, a fé cresce quando mergulhamos na palavra. Mateus 7:24-27 fala sobre os dois fundamentos: o homem prudente que constrói sobre a rocha e o insensato que edifica sobre a areia. A rocha representa a obediência à palavra de Cristo. A casa sobre a rocha resiste às tempestades. A casa que tem como base a areia, porém, desaba diante das lutas. Assim é a vida sem fé sólida. Quando os ventos da dúvida e das dificuldades sopram, ela não permanece. Por isso precisamos nos firmar em Cristo. Quando construímos a fé sobre Jesus, a rocha eterna, permanecemos firmes mesmo nas tribulações. Ele nos sustenta. Quando tudo parece ruir, Ele é quem nos mantém de pé. Ele é a força que não falha. E aqui está a minha confissão pessoal. Eu creio em Jesus Cristo.
Creio que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Creio que Ele é o pão da vida, que sustenta o nosso espírito. Creio que Ele é o príncipe da paz, que acalma as tempestades da alma. Em Jesus, encontramos a paz que o mundo não pode dar. Jesus é a luz que dissipa toda a escuridão. Ele é o bom pastor, que guia as ovelhas com amor. Ele curou, libertou e operou milagres. E ainda hoje Ele continua fazendo o impossível acontecer. Eu creio que Ele morreu por nossos pecados, que ao terceiro dia ressuscitou, que hoje está à direita do Pai intercedendo por nós, e que voltará com poder e glória para buscar os seus. No nome de Jesus há autoridade. Todo joelho se dobrará diante dele. Toda enfermidade deve recuar. Toda corrente será quebrada. Nada resiste ao poder do nome de Jesus. Não devemos ter vergonha do Evangelho. Não devemos esconder a verdade para agradar o mundo. O mundo grita mentiras. E nós precisamos proclamar a verdade. Jesus salva. Ele cura, liberta e transforma. Devemos nos levantar como embaixadores do reino. Com ousadia, declarar que há salvação em Cristo, que há esperança para o perdido, que há redenção para o pecador, e que o nome dele é Jesus. Vamos orar juntos neste momento. Senhor Jesus, nós te adoramos. Agradecemos pelo sacrifício feito na cruz. Obrigado por carregar nossos pecados e nos dar acesso ao Pai. Isaías 53, 3, 5 nos lembra que foste desprezado e rejeitado. Homem de dores, experimentado no sofrimento, foste transpassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades, e pelas tuas feridas fomos curados. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que duvidamos. Renova nossa fé. Que o Espírito Santo venha fortalecer os fracos, sustentar os que estão quase caindo e levantar os que desanimaram. Senhor, quando a dúvida bater à porta, lembra-nos da Tua palavra. Quando o medo vier, fortalece-nos com Tua presença. Que a Tua graça nos seja suficiente em toda situação, como diz 2 Coríntios 12, 9 e 10. Ajuda-nos a viver por fé, não por vista. A confiar em Ti, mesmo quando tudo ao redor parecer contrário. Que sejamos como a casa, construída sobre a rocha, inabaláveis. Josué 1, 9 diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Declaramos que não seremos vencidos pelo medo, não seremos abatidos pelas circunstâncias, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tu és o nosso refúgio, nossa torre forte, nosso abrigo. Quando o coração estiver aflito, conduz-nos à rocha mais alta. Que encontremos descanso à sombra das tuas asas. Recebe nossa adoração, Senhor. Exaltamos o teu nome. Em ti confiamos. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus, amém. A fé é como uma semente que precisa ser regada diariamente com a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra, mais a fé cresce em nossos corações. Romanos 10, de 17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se nos alimentamos da palavra, estaremos preparados para enfrentar os momentos de dúvida. Mas se deixamos de nos alimentar espiritualmente, a dúvida encontrará espaço para crescer. Jesus frequentemente repreendia os discípulos por causa da sua pouca fé. Quando Pedro andou sobre as águas e afundou, Jesus perguntou: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso mostra que a dúvida pode nos fazer afundar, mesmo quando estamos indo bem. Mas Jesus também estendeu a mão. Ele não deixou Pedro se afogar. Isso nos ensina que, mesmo quando falhamos, Ele está pronto para nos levantar se clamarmos por socorro. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também enfrentou momentos de angústia e incerteza.
Muitos dos salmos mostram seus clamores e questionamentos. No entanto, ele sempre voltava à confiança no Senhor. No Salmo 13, por exemplo, Davi começa perguntando: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Mas termina declarando: Eu confio na tua misericórdia, o meu coração se alegrará na tua salvação. Isso nos mostra que podemos sim apresentar nossas dúvidas a Deus, mas devemos sempre voltar nossa confiança para Ele. A dúvida não deve nos afastar de Deus, mas nos aproximar em busca de respostas. A Bíblia nos mostra que os heróis da fé também enfrentaram incertezas. Abraão esperou anos pela promessa de um filho. Moisés duvidou de sua capacidade de liderar. Gideão pediu sinais. Tomé quis ver para crer. E mesmo assim, Deus não os rejeitou. Ele os ensinou, os guiou, os fortaleceu. Deus não se ofende com um coração sincero que deseja crer mais. Ele se revela àqueles que o buscam com sinceridade. A oração é uma arma poderosa contra a dúvida. Quando oramos, entregamos nossas ansiedades a Deus. Filipenses 4, 6 e 7. Nos ensina a não andarmos ansiosos, mas a apresentarmos tudo a Deus em oração, com súplicas e ações de graças. A resposta à dúvida é fé, e a fé cresce na presença de Deus. Quanto mais tempo passamos com Ele, mais confiamos em quem Ele é. E, quanto mais o conhecemos, menos espaço damos à incredulidade. Por isso mesmo, quando a mente se enche de incertezas, que o coração se encha da palavra, que os louvores brotem dos lábios, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. A adoração é uma chave para vencer a dúvida. Quando adoramos, tiramos os olhos do problema e colocamos em Deus. Ele é maior do que qualquer circunstância. Ele não muda, não falha, não abandona. Lembre-se, fé não é ausência de problemas, é confiança em Deus mesmo em meio aos problemas. É seguir em frente mesmo sem ver o caminho completo. É caminhar confiando na voz do pastor. Que você escolha crer, que escolha confiar, que escolha se firmar na rocha. Que mesmo que a dúvida tente sussurrar mentiras, você possa declarar: eu creio, meu Deus é fiel. E se hoje você se sente fraco na fé, saiba que você não está sozinho. O Espírito Santo está disponível para te fortalecer. Ele é o Consolador, o Ajudador, aquele que nos conduz à verdade. O Senhor está com você. Ele te sustenta. Ele te ama. Ele não desiste de você. A fé que Ele plantou em seu coração será aperfeiçoada até o fim. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E mesmo em meio às lágrimas, mesmo em silêncio, Deus está agindo. Confie, espere, persevere, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo o que disse. Declare agora mesmo com fé: eu escolho crer. Eu escolho confiar. Jesus é meu Senhor e Salvador. E que essa declaração encha seu coração de paz e esperança, hoje e sempre. Se essa mensagem tocou seu coração, comente agora mesmo: Amém. Glória a Deus. Ou eu escolho crer. Espalhe essa palavra. Compartilhe com alguém que precisa de fé hoje.